Muito bem, queridos, então hoje nós estamos iniciando a nossa série Família Igreja. Vamos trabalhar então por algumas semanas todo esse tema, todo esse texto aí, toda essa temática, onde nós queremos trabalhar juntos a questão que igreja não é só uma estrutura, igreja não é somente algo que tem símbolos de cruz, igreja não é somente um templo, na verdade isso só são estruturas que fazem parte da igreja. Igrejas são pessoas que entregaram a vida para Jesus e juntas então elas formam uma família. Igreja é o conjunto de várias famílias que entregaram a vida para Jesus e juntas então elas formam agora somente uma família, que é a família igreja. Para isso então nós vamos ter o nosso título, olha que interessante, Minha Família Fazendo Parte da Família Igreja. Olha que interessante, minha família fazendo parte da família igreja. Vamos ver o texto então que está em João 3, 1 ao 21. Vamos lá. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: O Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas desse mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo, e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Amém? Paulo de Deus, esse texto? Glória a Deus, hein? Poderíamos trabalhar uma série inteira só em cima desse texto, mas eu quero focar muito nessa parte da família igreja. Você imagine só, né? Semana passada nós trabalhamos aqui, que na época de Jesus, tinha vários grupos contrários ali à sua pessoa, né? Que se sentiam ameaçados pela presença de Jesus Cristo. Vocês lembram? Os romanos, os gregos, os imperadores. Aí tinha as classes sociais, as classes religiosas, fariseus, saduceus, escribas, mestres da lei, zelotes, essênios. E uma dessas turmas, um desses grupos que odiava Jesus, era justamente o grupo dos fariseus. Era o grupo que na época, como nós trabalhamos aqui, mas vale a pena relembrar, eles entendiam que eles que eram os líderes religiosos das pessoas. Eles que tinham então o povo de modo espiritual. Era eles que tinham ali o poder, a autorização para pastorear pessoas a modo espiritual.
Então, eles passavam para eles essa responsabilidade, dizendo que nenhum outro poderia ser alguém líder espiritual, se não fosse um fariseu, se não usasse aquelas roupas que eles colocavam. Aí Jesus surge no cenário, como vocês bem sabem, Jesus aparece, ele começa a pregar, as pessoas começam a ouvir aquele pregador como nunca ouviram outro pregador pregar até então. Aquele homem começa a curar enfermos, expulsar demônios, e aí as multidões que estavam com os fariseus começam a abandonar os fariseus, abandonar as sinagogas e vão então ouvir Jesus. E vão então seguir Jesus. E se tornam discípulos de Jesus. Os fariseus então começam um plano para matar Jesus. Não sei se você sabia, mas não é só no Brasil que tentam matar pessoas que vão fazer diferença. Desde os tempos antigos, tanto como Israel e outras nações, qualquer pessoa que ouse fazer algo diferente, que já está posto, pode sofrer sim ameaças, pode ser alguém não muito bem visto pela comunidade da qual ele está vivendo. Porque ele tem algo novo, algo que vai mudar toda a estruturação de um município, ali de um bairro, de um povo, né? Então Jesus, ele começou a ser perseguido por esses fariseus. Porém, e aí que entra a grande questão, um desses fariseus, chamado Nicodemos, e ele era um dos principais fariseus da classe religiosa, ele começou a olhar Jesus com outros olhos. Ele começou a olhar Jesus curando enfermos, Alessandro. Ele começou a ver Jesus expulsando demônio. Ele começou a ver Jesus pregando uma palavra que todo o povo se quebrantava e ele mesmo repensava o que ele cria. Aí Nicodemos pensou com ele, poxa, eu preciso conversar com Cristo. Eu preciso trocar uma ideia com Jesus. Porém, eu não posso ser visto nessa conversa, porque se eu for visto conversando com Jesus, os meus amigos me matam, né? Porque não dá, eu não aguento mais. Os meus amigos falam que ele não vale nada. Os meus colegas de farisaísmo aqui falam que ele é um endemoniado. Os meus colegas falam que não dá para ouvi-lo, mas eu não aguento mais, meu coração queima. Como minha esposa bem ministrou hoje aqui. Meu coração queima de ouvir esse homem falando, eu não consigo mais segurar a minha própria religiosidade, eu não aguento, eu preciso falar com Jesus. E aí, ele então, de modo covarde, mas não deixa de ter sido corajoso ao mesmo tempo. Ele vai até Jesus, cara, mas ele vai de madrugada, para ninguém ver, para ninguém saber, para ninguém ficar sabendo que ele foi lá. E ele chega até Jesus, e Jesus, sabedor de todas as coisas, já estava acordado, já sabia muito bem que naquele dia ele receberia uma visita de um religioso, de um homem que até então todas as pessoas achavam que ele era santo, que ele era uma referência teológica, uma referência hebraica, uma referência, um modelo a ser seguido, um modelo de quem entende sobre Deus, um modelo de quem entende sobre a Bíblia da época, que era o Pentateuco, os profetas maiores, menores, os livros poéticos, até Malaquias. Aquele homem chega para Jesus. E ele chega para Jesus e fala assim, Jesus, quem está olhando para trás e não queria, só talvez o meu colega não me veja aqui. Deixa eu te contar uma coisa, mas fique só entre nós. Fala. Não tem como alguém curar, libertar, pregar como tu prega sem ser de Deus. Você só pode que vem de Deus, cara. Rapaz. Aí Jesus, né? Fica imaginando se Jesus fosse um cara coach. Oh, obrigado, aleluia. Me siga no Instagram, também tenho. Você não sabe. Gente, Jesus poderia ter pensado, obrigado, vamos comer aí um sanduíche? Poxa, esse teu elogio me deixa, olha, fazia tempo que eu precisava do meu ego massageado, sabe? Eu só apanho aqui, cara, todo mundo me odeia. Aí um cara vem e me diz que eu sou de Deus. Gente, quem é de Deus, não precisa que as pessoas falem para ele sabe. Mesmo que o mundo diga que não, quem é de Deus sabe que é de Deus. Então o fato de Nicodemos dizer que ele era de Deus não foi grande coisa. O próprio Cristo sabia que ele era, e não só era, ele era o próprio Deus. Mas agora era necessário Jesus começar a quebrar a estrutura daquele homem. Começar a desarmar as defesas daquele homem. E aí ele chega e diz assim, Nicodemos, entenda que isso que você está impressionado, a glória do Pai, as curas e milagres,
as pessoas tendo aí uma impressão maravilhosa do que é a verdade de Deus. Você só consegue ser como eu sou, você só vai conseguir um dia fazer o que eu estou fazendo, se você nascer de novo. Nascer do Espírito. Porque todos nós nascemos de pais humanos, nascemos da carne e do sangue. Eu estou falando de nascimento espiritual. Só que o Nicodemos, como um bom religioso, científico, político, social, atualizado em teorias mentais, ao invés de ele tentar entender o que Jesus estava falando, que era um modo profético, sobrenatural, milagrosamente espiritual, ele, como um bom religioso, tentou pensar de modo humano. Pensou de modo carnal. Tentou entender na sua cachola uma forma científica, natural, que se prove pela medicina, talvez. Como que Jesus está falando que é possível nascer de novo? E aí, Nicodemos, gente, não foi alguém muito feliz na sua pergunta, mas ele deu o melhor dele, Renato, dentro da sua religiosidade. Ó Senhor, é possível voltar ao ventre da minha mãe e voltar a nascer? Aí Jesus olha para aquele homem, Cássio. Eu tenho várias versões na minha cabeça de como foi esse olhar. Mas eu vou tentar fazer como você quer. Oh, Nicodemos. Querido. Bom, Jesus olha para aquele homem e diz: poxa, Nicodemos, mas você é mestre em Israel há tantos anos e você não sabe o mínimo da espiritualidade com Deus, que é nascer de novo? O que você tem passado esses 45 anos, ou talvez 50 anos, ensinando o povo? Se tu não sabe o beabá da espiritualidade. Quem nasce de carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Os nascidos do Espírito são que nem o vento, não se sabe de onde vem nem para onde vai. E vou falar para você mais agora, Nicodemos, pega a revelação aí. Sabe quando todos irão nascer do Espírito? Aí, Nicodemos, como um susto, vou te mostrar, eu vou para a palavra que tu lê tanto, que tu ensina tanto, que você na sinagoga tem decor. Sabe aquela história quando Moisés está com o povo e o povo começa a murmurar contra Deus, e Deus se ira e manda cobras no meio do povo, e o povo começa a ser picado por cobras, as cobras começam a matar as pessoas porque Deus está irado, e aí Moisés vai até Deus e fala assim: Deus nos ajude, o povo está morrendo. Aí Deus manda Moisés fazer uma estaca, Rodrigo, uma serpente de bronze, dizendo que se qualquer um que olhasse para aquela serpente na estaca seria curado. E foi assim. Aquela estaca estava cravada, as pessoas que estavam sendo picadas por cobras olhavam para aquela serpente de bronze e eram curadas na hora. Aí Jesus olha e ele acessa de novo o profético que Nicodemos não entende. Sabe essa serpente? É o símbolo da minha própria presença. Assim como uma serpente foi pendurada no madeiro, e as pessoas olharam para aquela serpente e foram curadas, você verá com os teus próprios olhos, eu sendo pendurado numa cruz, ressuscitando ao terceiro dia, e todos aqueles que um dia entregarem a vida a mim, serão salvas, curadas, transformadas. Aí você repare que Jesus é tipo assim, gente, é um nocaute atrás do outro. É um óculos atrás do outro descendo, né, gente? Aí ele chega e entra naquele famoso versículo João 3,16. Aquela famosa passagem que você e eu conhecemos, graças a Deus, desde pequeno. Nicodemos, sabe por quê que você precisa nascer de novo? Porque Deus amou tanto o mundo. Deus amou tanto você, Nicodeminho. Mas amou tanto você, Nicodeminho, que sabe quem ele enviou? Eu. Que vocês odeiam. Que os teus colegas querem matar. Vocês dizem amar tanto a Deus, que quando o próprio Deus aparece, vocês não aceitam. Vocês dizem crer tanto em Deus, que agora o próprio está aqui e vocês querem matar. Então, Deus amou o mundo tanto, Nicodemos, que me enviou o seu único filho,
para todo aquele que crer nessas minhas palavras, entregue a vida para mim, não morra, mas tenha a vida eterna. Agora, Nicodemos, infelizmente, alguns vão continuar não crendo, e eu não poderei fazer nada. Porque as pessoas receberam de Deus a liberdade, não só de ouvir uma palavra, mas de crer e se entregar, ou não crer e fugir. E aí Jesus finaliza dizendo, porque aqueles que estão em trevas, fogem da luz. Aqueles que vivem em pecado, vivem em trevas, eles não podem se aproximar de alguém que está na luz, porque a luz irá brilhar e aquelas trevas, aqueles pecados serão expostos para todo mundo ver. Você entende por que muitas vezes você convida as pessoas para vir na igreja e elas dizem não? Pai, tio, bem-vindo, olha só. Glória a Deus, hein? Aleluia. Prazer te ver, irmão. Olha que maravilha. Pai, tinha um grande garoto, tempo já anda junto aí. As pessoas, elas não vêm para a igreja justamente porque elas sabem que aqui não vai ter festa rave, não vai ter funk, que não vai ter o Faustão, oh, aleluia, o Faustão, Domingão, que não vai ter Gugu, não vai ter nada. Poxa, o Gugu já faleceu, mas não vai ter esses caras aí. Não vai ter, oh, vamos lá, fazer o festa dele, olha lá, Gustavo Lima, aleluia. Não. A galera sabe que na igreja, o que eles vão ouvir é a palavra de Deus. E essa palavra, queridos, para quem está em pecado, ele sabe muito bem que ele vai ser posto na parede por Cristo. E aí? Vai converter ou não? Vai mudar ou não? Então as pessoas, elas preferem, quando elas estão em pecado, quando elas estão aprontando alguma coisa, não participar de igreja. Elas se sentem mal, elas se sentem desconfortáveis, está muito alto o volume, beleza, pode ser, mas nem sempre é isso. Ah, eu não vou com a cara do pastor Edson, beleza, nem eu mesmo me suporto às vezes. Tamo junto. Até eu às vezes olho pra cara, tu tá louco, Deus me livre, sai daí. Ah, mas eu não curto, não sei o quê. Cara, beleza. Tem pessoa que chega aqui e fica assim, pastor, eu estou pensando em não ficar mais na Viva, tá beleza? Eu não, tranquilo, mas tem várias igrejas, vamos lá, tranquilo. Não foi mais nenhuma igreja. Por que não? Por causa que ela está fugindo da luz. Então repare que quando tu começa a querer não vir para a igreja, quando tu começa a querer não participar dos eventos da igreja, tem um pecadinho aí, oculto. Tem um diabinho falando contigo, não vá, fica em casa, você merece. Merece? Uhum. Na verdade, o que nós todos merecemos aqui é o inferno. Todos nós. É bíblico isso. Por isso, irmã Andréia José, Jesus veio, morreu numa cruz, pendurou a nossa natureza na cruz, e agora nós somos uma nova criatura. Por isso agora nós merecemos o céu, não por causa de mim mesmo, mas por causa do Cristo da cruz. Então, gente, esse panorama aqui, ele mostra o seguinte, que existe um novo nascimento para quem entrega a vida para Jesus. E esse novo nascimento, a verdade é uma só. É uma nova vida para ser vivida. O que Jesus está falando é o seguinte: Deus me enviou ao mundo para todo aquele que nele crer. O crer do grego, o crer do hebraico, você pode pesquisar até o crer no latim. Significa viver. Não é só dizer, eu acredito em Jesus, bota legal, eu acredito que Deus existe. Isso é o mínimo. Até o diabo, o apóstolo Tiago diz, até os demônios creem e tremem. A questão é, se eu entrego a vida para Jesus, a Bíblia fala que a minha natureza humana é crucificada na cruz. O Espírito Santo entra em meu espírito, eu tenho agora uma nova natureza, e imediatamente então eu preciso começar a partir de agora viver uma nova vida, viver uma nova mentalidade, viver uma nova emoção, viver um novo comportamento. Não é só crer em mente, é crer em vida. Portanto, se você antes de Cristo era uma coisa, entregou a vida para Jesus, continua a mesma coisa, você não nasceu de novo. Agora, se você nasceu, você então está sendo um bebezinho bem rebelde,
que não quer ser cuidado por Cristo e logo irá morrer. Então, a nova proposta, a nova ideia, o novo comportamento que Jesus coloca sobre nós tem que ser real. Se a tua família de sangue percebe que tu se converteu e você diz, pai, entreguei a vida para Jesus, foi muito legal. Não, perfeito. Mas elas não veem mudança alguma. Você não mudou nada, não mudou absolutamente nada. A tua família vai falar, tá, calma aí, tu entregou a vida para Jesus, mas tu é o mesmo cara de sempre? Então, mas e aí? O novo nascimento, ele exige um novo comportamento. O novo nascimento exige um novo estilo de vida. O novo nascimento exige uma nova realidade de pensamento. Para isso, então, vamos lá para o nosso primeiro ponto. Em Cristo, somos filhos. Em Cristo saímos de criaturas de Deus para nos tornarmos filhos dele. É interessante. Existe aquela música que se canta assim, né? Você já viu essa música sendo cantada em vários locais. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei as mãos e cantai todos filhos do Senhor. Será mesmo que são todos filhos do Senhor? Será mesmo que todo ser humano é filho do Senhor? É filho de Deus? Biblicamente, não. A Bíblia nos ensina que todos nós seres humanos somos criaturas de Deus. Todos nós somos criados à sua imagem e semelhança. Mas se eu não entregar a vida para Cristo, se eu não tiver um encontro com Cristo, se eu não seguir o caminho de Cristo, no momento eu sou apenas uma criatura e estou sendo filho do mundo, do pecado, de Satanás, dos demônios. O próprio Jesus disse para os fariseus, ei, vocês são filhos do diabo e vocês fazem o que ele quer. O diabo sempre mentiu desde o princípio, por isso vocês também mentem. Ou seja, o próprio Jesus está dizendo, queridos, que enquanto eu não estou com Cristo, não há meio termo. Não há terceira via espiritual. Ou é Cristo ou é Satanás. No momento que você não está com Cristo, você pode ser um cara bonzinho, ter uma família estabelecida, ser alguém de caráter, ser alguém íntegro, ou pode ser uma pessoa horrível, que só apronta de tudo, não importa. O que te faz pecador, o que me faz pecador, não é o que eu faço apenas, mas é aquilo que eu não tenho dentro de mim, que é Cristo Jesus. A questão não é esse cara é drogado e entregou a vida para Jesus. A questão não é, esse cara era um bêbado e entregou a vida. Não, a questão é o seguinte, esse cara não tinha Cristo e entregou a vida para Cristo. Ele era perdido e hoje foi achado. Me diga, Cássio, Jesus estava evangelizando o Nicodemos. Pelos olhos do mundo, Nicodemos poderia ser um pastor. Lembro de lembrar que eu fui em Curitiba numa pregação de um pastor chamado Russell Shedd, o nome dele. Tem até a Bíblia Shedd até para nós, acho que a Kátia tem ali. Não lembro se acho que tem, né, Kátia? Não tem ainda? Mas essa vale a pena, essa vale a pena. E esse homem já partiu, inclusive, já foi nas mãos do pai. Ele bem velhinho ali, Cássio tinha uns 85 anos. Todos os pregadores, então eram uns 500 pastores, era uma conferência de pastor. Eu fui lá, só pregação sobre liderança, já. Renato, como fazer isso e aquilo, Aí quando chegou no Russell Shedd, aquele velhinho pegou o microfone e falou assim, muito bem, queridos pastores, temos algum pastor aqui que ainda não entregou a vida para Jesus? Eu olhei para o velhinho e falei, cara, esse cara está com uma revelação fortíssima aqui. Naquilo, Alessandro, começa um monte de pastor lá para frente, entregar a vida para Jesus. E eu sou testemunha porque um dia eu estava atendendo um presbítero da igreja presbiteriana em Curitiba. No meio do meu atendimento, na ficha, né, que tu vai atendendo a pessoa para ela ser liberta dos seus traumas complexos, tem a pergunta embaixo, você já entregou a vida para Jesus? Aquele homem disse assim para mim, não.
Eu falei, tu não entregou a vida para Jesus? Não, pastor. Tá, mas tu é presbítero. Pois é, pastor. Me colocar nessa, até hoje eu sei o que eu estou fazendo aqui. Tu não entregou a vida para Jesus? Não, mas pastor, eu faço ceia, eu prego no púlpito, pastor. Lidero grupos. E não nasceu de novo? Não. Pois é, meu irmãozinho. Vamos começar pelo começo. Vamos entregar a vida para Jesus. Porque agora, cara, a tua posição realmente não é nada. E ele estava, Lucas, com muitos pecados na vida dele. Ele não se libertava dos seus pecados. E eu tentando entender aquele cara, fui descobrir que na verdade ele não se libertava por causa de uma coisa. Ele não tinha aquele que liberta a vida da pessoa, o próprio Cristo. Ele não tinha nascido de novo. Então nós temos que entender, meus queridos irmãos, que se nós não entregar a vida para Cristo verdadeiramente, nós não podemos ser considerados filhos de Deus. Eu lhe provo mais uma vez. Uma vez eu estava voltando uma vigília, eu encontro na esquina amigos meus do mundão, da época que eu não era cristão. Aí eles começaram a falar, Edson, fizeram lavagem cerebral na cabeça dele, está vindo de vigília, você que fica crendo em poder de Deus, Deus não existe, anjo não existe, demônio não existe. Aí o Espírito Santo me tomou assim, vamos comigo na rua ali, vocês todos vem cá. Vamos, vieram, vamos lá. Quero fila aqui, fila. Deus, em nome de Jesus, toca nesse o cara que no chão no poder de Deus. Deus, agora o outro, caiu outro. Aí o terceiro, para, eu estou caindo, para. Rapaz do céu, aquele dia foi muito louco. Aí o cara começou a tremer no poder de Deus. Aí o quarto cara eu não conhecia. Renato, eu não conhecia, era um outro cara. Ele cai no chão, e agora eu lembrei de outros detalhes, que eu não falei de manhã, agora tem mais um detalhe. Ele cai no chão, começa a se rastejar que nem uma cobra, e para quem já viu pessoa possessa, sabe o que é, né? Te odeio, te odeio, te odeio. Uma cobra, gente, eu nunca tinha visto. O corpo dele ficou um S, assim. Aí enquanto ele estava possuído, então como eu já tinha experiência em expulsar demônio, Pedro, eu parei um pouco e falei, e aí? E o pessoal, Edson, ajuda nós! Ajuda! Eu falei, opa, sinal da cruz? Para quem não acreditava em nada, né? Falei, gente, daí eu dei uma cena, é que na época eu era um pouco penteca, sabe aquela coisa, né? Gideões, né? Eu falei, olha só galera, presta atenção no que eu vou fazer agora. Vou expulsar esse demônio só com o sopro da minha boca. Era óbvio que não, sai em nome de Jesus. Mas para fazer um merchan, sai daí agora em nome de Jesus. Saiu. Aquele piá foi levantando. Onde eu estou? O que aconteceu comigo? Aí os piá começaram a chutar. Seu desgraçado, tu estava com um demônio dentro do teu corpo, cara. Eu falei, para gente de bater no piá, meu. Presta atenção, eu chamei os piá, presta atenção agora. O que você viu? Eu não lembro muito bem, mas eu estava numa escuridão, só isso que eu posso te dizer. Eu estava num escuro, e aí começou a vir uma luzinha pequenininha assim, e foi aumentando, e foi aumentando, e foi vindo até mim, foi vindo até mim. Quando entrou em mim, aquelas trevas se dissiparam e a luz entrou. Falei, foi isso que você viu? Sim, essa luz é Cristo Jesus. Aplaudir a Deus mesmo, gente, é demais, né? É demais. Aí, foi interessante. E antes, agora eu lembrei, já que antes de eu expulsar o demônio, tem mais uma parte que ele ficava tentando me pegar assim, né? Porque a pessoa possessa, ela tenta te agredir. Ela é bem assim, atira copa, atira faca, é horrível. Aí eu pedi que gaste um anjo na mão direita, e aí começou a mão assim, pá, e um anjo na mão esquerda, e pam. Depois expulsei. Aí, no final lá, eu falei, aí, gurizada, agora vocês creem em Deus, anjos e demônios? Cremos, Edson. Nos perdoe por ter duvidado disso. Para fechar agora, Alessandro, para fechar, com chave que não chamarei de ouro. Pense em você, qualquer tipo de chave. Eu perguntei, você é crente, você é de alguma igreja? Sim, eu sou líder de célula. Ah, é? Pois é.
Então, fica a pergunta, pastor, é possível um cristão ficar possesso? Na verdade, assim, gente, o Espírito que há dentro de nós, quando está preenchido pelo Espírito Santo, é óbvio que não. Não tem como o demônio e o Espírito Santo fazer parte de um mesmo Espírito, isso é óbvio que não. Mas o que a Bíblia nos ensina é o seguinte, que aquele crente vai pecando tanto, vai pecando tanto, vai pecando tanto, o Espírito Santo se entristece, o Espírito Santo avisa, o Espírito Santo fala, ele não quer mais ouvir o Espírito Santo, ele até fala, ele até conversa de Jesus, fala de Cristo, vai na igreja, mas está pecando, está aprontando, até que uma hora o Espírito Santo se retira, e aí o próprio Jesus disse que a casa fica vazia e entra 7 vezes mais demônios naquela pessoa. Galera, isso tudo aqui é para eu te falar o seguinte, não brinque de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. Vocês entendem, galera? Então, quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, aconteceu uma vez com um discípulo meu em Curitiba, eu batizei ele, e eu falei para ele assim, aí cara, como é que tu está se sentindo? Edson, eu saí da água e eu me senti como se estivesse entrando numa família. Então, no momento que você entrega a vida para Jesus, você está nascendo de novo, e o Deus Criador agora é o teu Deus Pai. Ponto 2, vamos trabalhar esse ponto agora, vamos lá. Em Cristo somos família. Em Cristo recebemos pais, mães, irmãos e filhos da fé. O próprio Senhor Jesus Cristo falou certa vez o seguinte, por causa do meu nome e por causa de vocês entregarem a vida a mim, vocês terão 100 vezes mais perseguições. Ele fala no final. Mas ele também fala, irmã Jorná, que nós teremos 100 vezes mais pais, mães, irmãos e filhos. O que significa isso? Quando você e eu entregamos a vida para Jesus, nascemos de novo, fazendo de Deus então o nosso Pai, não somente o nosso Criador, todos os outros que já estavam no reino de Deus antes de nós, podemos considerá-los irmãos. Aqueles que vão se converter depois, poderemos chamá-los de irmãos. Porque assim como você e eu temos uma família de sangue, de modo paterno, de modo materno, sangue do teu pai, sangue da tua mãe vertendo as tuas veias, quando você entrega a vida para Jesus, você agora é um irmão de sangue de Cristo com o outro que está do teu lado. Então o sangue de Jesus que nos conecta como irmãos em Cristo. É tão maravilhoso isso, que qualquer pessoa então ao redor do planeta que é cristã é meu irmão. Então se eu for para qualquer nação e eu procurar por cristãos em qualquer país, você tenha certeza, você vai ser muito bem recebido. Nós vamos se conectar na mesma hora, porque nós somos irmãos. Então quando nós entendemos que nós somos uma família, nós temos que entender que Deus, numa família, Ele vai estabelecer hierarquias. Você veja, numa família, tem o pai, tem a mãe, tem os filhos, tem o irmão mais velho, o irmão mais novo, tem toda uma norma dentro de uma família. E aqui no ponto 3, eu quero trabalhar com você, ponto 3, vamos lá, para nós fechar. Em Cristo temos responsabilidades. Uma família saudável só é saudável se todos andarem em união e submissão. Então você perceba, gente, que numa casa tem ali a hierarquia, a liderança do pai, depois da mãe, os filhos, né? Tem as regras da casa. Então quando nós entregamos a vida para Cristo Jesus, e nós fazemos parte da igreja de Cristo, e quando eu falo igreja de Cristo, considere que ela é uma igreja só, mas para a glória de Deus, subdividida em várias denominações. Muitas pessoas criticam, mas se é só uma igreja, por que tantas igrejas ao redor do planeta? É muito simples, meu querido irmão. Porque o planeta tem diversos tipos de estilos de pessoas. Então, para alcançar o máximo de estilos de pessoas possível, Deus levantou vários tipos de denominações. Você perceba que na Viva muitos se adaptam, amam a Viva, outros não. Outros vão para a Assembleia, outros vão para a Batista e está tudo bem, é isso mesmo, que é assim que funciona.
Você tem que se adaptar aonde o teu estilo, aonde a tua personalidade se adapta. Mas o que importa é que Cristo Jesus seja teu Senhor e Salvador, seja o Senhor e Salvador daquela igreja, da nossa igreja, e a palavra de Deus seja a doutrina. Então, quando tem muitas denominações, quanto mais melhor, mas que estejam todas baseadas na palavra, para você poder então escolher a sua igreja local. Então, dentro disso, você vai decidir uma igreja para você e a sua família participar. E essa igreja, nós chamamos de igreja local, onde você vai ter ali uma visão, onde você vai ter ali um estilo de pregação, onde você vai ter ali um estilo de liderança, uma nova forma de levar Cristo, uma forma que você gosta. Eu lembro uma vez que um rapaz do mundo, estava pregando o evangelho para ele, e ele falou assim para mim: Edson, eu não acredito que Jesus, que Deus, vai mandar alguém para o inferno um dia, porque Deus é amor, Deus jamais vai mandar alguém para o inferno, eu tenho certeza que não. Aí eu falei para ele assim, o nome dele é Roberto, falei: Roberto, se você fosse morar com alguém, se você tivesse amigos morando contigo, eles poderiam fazer o que quisessem na tua casa? Eles poderiam chegar 3 da manhã, se prostituir dentro de casa, fazer o que quisesse? Claro que não, Edson. Eu ia botar regra, ia botar horário, ia botar princípio. O que eu não gostasse, não ia deixar. Por que Deus tem que deixar no céu entrar qualquer um, então? Então quer dizer que no céu pode entrar qualquer tipo de gente. Desobedeceu a Deus a vida inteira, morreu, sem nunca entregar a vida para Cristo, e pode entrar no céu assim. Enquanto os outros se quebrando para ser crente, passando por um monte de luta, provação para ser santo e puro, vai estar junto lá com esses caras que não fizeram nada por Deus, está errado. Então entenda, meu amigo, que assim como você não aceita pessoas fora das tuas regras, Deus também não aceita pessoas fora da regra dele. Por isso que na terra, nós já temos que estar vivendo os princípios do reino dos céus, para que a gente possa um dia entrar no reino eterno. O próprio Jesus disse: venha a nós o teu reino. Por quê? Porque somente quem já está vivendo o reino aqui vai poder entrar no reino lá, meus queridos irmãos. Como você acha que você vai entrar no reino eterno se nesse corpo, nessa terra, você não se coloca debaixo dos princípios do reino de Deus? Então você entende, queridos irmãos e irmãs que estão aqui, não tem negociação. Ou você nasceu, ou você é filho, ou você não é. Ou você vai se colocar como filho verdadeiramente, ou não. Existem 2 tipos de conversão que você tem que ter na tua vida. Estou quase finalizando a palavra. A primeira conversão é a conversão a Cristo Jesus. A segunda conversão é a conversão à visão da tua igreja. Uma vez, Rodrigo, uma irmã nos procurou, saia, coque no cabelo, e ela disse assim: pastor Edson, eu quero sair da minha igreja. Eu: por quê, minha irmã? Porque lá eles só querem pedir saia e coque no cabelo, eu não aguento mais. Meu marido não aguenta mais terno e gravata, eu quero sair de lá, Porque se eu não sair, pastor, eu vou levantar uma rebelião lá, vou fazer aquele pastor mudar, vou fazer aquela igreja mudar. Aí eu falei: irmã, não faça isso, não faça isso. Se você fazer isso, tentar se levantar contra um pastor, contra a visão de uma igreja estabelecida, essa igreja que a senhora está, uma igreja que tem essa visão, então se dobre essa visão, ou de fato vá para outra igreja. Porque se você se levantar contra uma autoridade instituída naquela igreja, você vai ser arrebentado espiritualmente. Você tentar causar qualquer rebelião contra um pastor, contra a visão de uma igreja, não interessa se tu concorda, aquela visão não concorda. A Bíblia diz, no Antigo Testamento, alguns tentaram se levantar contra Moisés, a terra abriu e eles foram engolidos vivos. A Miriam tentou se levantar contra a liderança de Moisés, ficou leprosa. Resumindo, irmã, se tu vai cair em tentação de se levantar contra uma autoridade de igreja ainda, eu peço para ti, vá para outra igreja. Pede a bênção para o teu pastor lá, pode ser nós aqui, pode ser outra igreja, a gente não se importa aonde você vai, mas fique com Cristo. Então, se você se converte a Cristo e você encontra a tua igreja, agora você tem que se converter
a visão da igreja local. Você perceba, nós da Viva, nós temos um estilo de igreja. Nós temos uma movimentação de igreja. Nós temos toda uma pegada de discipulado, uma pegada profética, uma pegada de santidade, pureza, uma pegada espiritual, uma pegada de família, de pequeno grupo. Nós temos esse perfil. Nós temos uma pegada de não fica botando regras com roupas ou não, porque nós entendemos que a Bíblia não fala que roupa usar e que roupa não usar. A Bíblia fala só, use roupas decentes. Que o culto seja com ordem e decência. Então isso sim é bíblico. Agora que roupa tu vai usar, é você que vai decidir. Mas tem que ficar dentro do privo ali, do crivo da decência. Então você repare que quando você está debaixo de Cristo e quando você encontra a sua igreja local, você tem que se esforçar ao máximo para saber o que Deus está falando com a igreja que você pertence. O que Deus está falando com a igreja que você faz parte. Eu estou falando agora na terceira pessoa, Pedro, porque eu sei que tem outras igrejas me assistindo agora. Então, falando com vocês aqui, mas ao mesmo tempo, né, que a galera lá, que galera do norte nos acompanha, de outros países, da Irlanda do Norte, estão todos nos acompanhando, meu Deus do céu, para a honra e glória do Senhor. Vamos aplaudir Deus mesmo, glória a Deus, né? Muito bom. Então, enquanto eu falo com vocês, eu também falo com a galera da live, tá? Então, você percebe, porque tem muito assembleano, muito batista, muito Brasil para Cristo, muito quadrangular que nos assiste, e eles sempre falam, pastor, obrigado pelas lives, estão me ajudando, estão nos abençoando. Então, para nós é isso aí. Quando eu me converto a Cristo, eu também tenho que me converter à visão da minha igreja. Portanto, eu devo estar feliz na minha igreja. Portanto, eu devo estar satisfeito com a minha igreja. Portanto, eu devo entender o que Deus está falando com os pastores, com os líderes, ali com o governo da igreja, entender as séries de pregações para que eu me coloque nessa igreja. Porque em Cristo temos responsabilidades, meus irmãos. Temos responsabilidades. Nós temos que ter pais da fé. Nós temos que ter pastores, discipuladores que falem conosco palavras mais diretas. Nós temos que ter irmãos da fé maduros que chegam, opa, você está rateando, vem para cá. Nós temos que ter com o tempo, e depois que nós estamos mais maduros espiritualmente, ter discípulos, ou seja, filhos na fé. Nós temos que reproduzir isso que nós chamamos de família. Então, é muito legal quando você consegue vir para a igreja, quando você consegue trazer o máximo de pessoas da tua família para a igreja. Porque eu falo o máximo de pessoas, nem sempre a gente consegue trazer todos que a gente quer. Nem sempre vai conseguir trazer todos os nossos familiares. Às vezes dentro da própria casa vai ter pessoas que não vão vir. Mas se você está aqui, você já está representando a tua família. E eu creio numa promessa muito forte. Quando Josué disse para o povo, estamos entrando na terra de Canaã. Deus falou para nós continuar servindo a Ele. Eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Então, galera, não há coisa mais linda depois da presença de Deus do que você ver uma família fazendo parte da família igreja. De você ver ali a família, seja ela com todos os integrantes ou com parte dos integrantes, e a batalha é grande até nós trazer todo mundo. Mas é tão bonito, gente. Você vê os filhos. Gente, aqui na Viva já teve filho que trouxe os pais. Já teve pais que trouxe os filhos. E as coisas vão acontecendo. Gente, já teve vizinho que trouxe vizinho. Rapaz, é lindo de ver. Por isso que nós temos que lutar para a nossa família continuar fazendo parte da família igreja. Não basta nós estarmos só como família de sangue. Nós temos que estar conectados com a família igreja. Conclusão, então, para nós fechar. Desfrute de sua família igreja. Gente, essa série nós vamos falar muitos outros detalhes, mas a nossa Igreja Viva, ela providencia para você oração, pequeno grupo, treinamento, discipulado, classes. Nós providenciamos para você tudo que você pode imaginar, pastoreio, atendimento. Você pode nos acessar a hora que você quiser. E nós, com toda a nossa equipe de líderes, que quando eu falo nos acessar, nós somos muitos líderes, muitos presbíteros, diáconos, líderes, né? Que quando você pedir qualquer ajuda, nós iremos te ajudar. Eu consigo atender boa parte, Fran, mas tem pessoas que eu não consigo mais. Às vezes eu estou com uma fila cheia de atendimento, e aí, pastor, tem uma urgência para atender, meu Deus, a mulher não sei o quê.
Pode atender, Daiane, você pode atender, Cássio, Simone, você pode, Cássio, pode. E nós, como equipe, como grupo de liderança, nós sempre vamos acompanhar cada um que está precisando de ajuda. Seja o que for, queridos. Nós providenciamos eventos para mulheres, para homens, para empresários, nós providenciamos para casais. Nós temos ministérios para crianças, temos ministérios para juniores, temos ministério para adolescentes, temos ministério de jovens. Galera, a Igreja Viva, para a glória e honra de Deus, tem um banquete para dar para todo mundo que vem aqui. Mas cabe a você, claro, decidir com a sua família qual que vai ser o comprometimento que tu vai ter. Se você vai vir em celebração todo domingo e vai ser fiel a isso, glória a Deus. É isso que tu pode. É isso que você consegue. Amém. Se você pode participar de um pequeno grupo, e eu recomendo todos participar de um pequeno grupo, cara, o pequeno grupo é interessante para quem está chegando aqui novo na igreja, visitando. Você tem uma guia aí, né, que você está escrevendo, e essa guia, ela vai ir para uma casa onde um líder vai compartilhar novamente essa palavra, de modo resumido, e aí ele vai abrir para dúvidas, vai abrir para as pessoas poder falar o que elas entenderam na mensagem, e ali fica uma coisa meio agradável, todos ficam compartilhando as melhores partes que Deus falou com elas, tiram as suas dúvidas, abrem o coração, pedem oração uns pelos outros, ali se coloca uma atmosfera de pastoreio muito maravilhosa. E naquele momento você pode orar, você pode ter uma semana abençoadíssima. Temos PGs de adultos, quintas-feiras nas casas, você pode nos procurar. Também tem pequeno grupo de criança. Temos pequenos grupos de adolescentes, pequenos grupos de juniores nos sábados, pequenos grupos de jovens nos sábados. Gente, nós temos todo o cuidado pastoral para dar para vocês. Amém, irmãos?